Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Vou desafiar você, minha amada igreja, já no início dessa mensagem, a lermos em uníssono esse versículo, apenas o versículo 9. Vamos lá? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos novamente, um pouquinho mais forte, quem sabe? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Muito bem. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés e luz em nosso caminho. Te pedimos, Senhor, costumeiramente a cada domingo que nos aproximamos de Ti com saúde, com disposição, com o nosso coração quebrantado, com nossa mente transformada pelo Espírito Santo, te pedimos, Senhor, que possamos mais uma vez compreender a Tua palavra, entender a Tua santa palavra pura e perfeitamente, para que as nossas vidas possam estar de acordo, Senhor, com aquilo que tivermos entendido corretamente. Que em nada, Senhor, desagrademos a Tua majestade por Jesus Cristo, nosso Senhor e ressurreto Salvador, nós oramos. Amém. Queridos, mês de maio, mês da família, uma família com propósitos. E o tema desta noite é onde estás? Eu quero tratar nessa mensagem de 3 pontos. Onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? E o que é isso que fizeste? São 3 sentenças que nós encontramos bem no início de Gênesis, logo após a queda da primeira família, Adão e Eva. Para que possamos falar sobre família, amados irmãos, de forma eficaz, antes disso, eu creio que a gente precisa estabelecer alguns fundamentos. Tais fundamentos vão nos orientar a respeito de quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Ou ainda, quem somos, quem verdadeiramente deveríamos ser, de onde viemos e onde deveríamos estar e, finalmente, para onde devemos ir. Queria que você pudesse, nesse domingo, amado irmão, primeiro domingo do mês de maio, estar em espírito de oração. Há uma grande probabilidade que os seus pensamentos queiram te roubar daqui para outro lugar. Há uma grande probabilidade que o teu coração diga assim: rapaz, que hora que termina esse negócio aqui? Mas fique firme, ok? Fique com Jesus, agarre-se no Espírito Santo. Eu gostaria de caminhar com você por Gênesis de uma forma um pouco mais profunda do que a costumeira, que estamos acostumados, né? Mas eu queria muito que você pudesse, de verdade, sair daqui com a palavra de Deus bem forte no seu coração, sabe? Assim, discípulos de Emaús, olha, não queimava o nosso coração quando ele nos falava a palavra? Longe de mim, né, ser Jesus, mas imitador do meu Senhor e Salvador, gostaria de poder pregar dessa maneira para você. Por isso, tente, nesses próximos minutos, não sair do seu lugar. Tente colocar seu celular aí no silencioso, tente colocar aí no modo avião, tente não ser distraído por nada. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Gênesis capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos para você. A nossa base principal é de que as famílias que ouvem essa mensagem são aquelas que querem ser dirigidas pelas Sagradas Escrituras e têm Jesus Cristo como seu Senhor, prioritariamente, e também como Redentor. Há uma diferença em termos Jesus apenas como Salvador e termos Jesus como Senhor. Há uma diferença quando eu saio da minha casa e venho para a igreja, para a casa de Deus, para ouvir uma mensagem que eu quero que me transforme, e quando eu saio de casa eu quero uma mensagem que me abençoe. Porque transformação nem sempre é algo fácil, transformação nem sempre é algo indolor. Às vezes dói, às vezes tem algumas coisas que eu tenho que manusear. Permita-me um pequeno exemplo. Minha esposa, Andréa Regina,
Há 20 anos ela fala assim: ô meu marido, joga fora esses livros velhos aqui. Eu digo assim: dói tanto, né? Só de ouvir já dói, né? Mas há uma necessidade, realmente. Irmãos, que nós possamos nessa noite lembrar que é diferente ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, comparado a ter Jesus como qualquer outra coisa. Eu tenho encontrado vários amigos, vários colegas nessa caminhada de 47 anos, faltam 21 dias, os irmãos sabem, e alguns falam assim: eu sou amigo de Jesus, Jefão. JC é meu amigo. E eu fico pensando se JC é João Carlos, se JC é qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. Porque eu não me atrevo, irmãos. Eu não me atrevo. Mas tem gente mais corajosa do que eu. Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente, que é diferente ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida, comparado a qualquer outra coisa. A soberania de Deus e o seu lugar correto na hierarquia faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Gênesis 1:27 na sua Bíblia diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou. Já de saída os abençoou e disse: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Dê um pulo aí na sua Bíblia, Gênesis 1:31 será projetado aqui também. Viu Deus tudo quanto fizeram e era tudo muito bom. Muito bom. Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Houve tarde e manhã o sexto dia. É importante notar que o autor de Gênesis informa a primeira formação da humanidade e posteriormente informará em separado a formação do homem, lá em Gênesis 2, de 4 a 17. E da mulher em Gênesis 2, 18 a 25. Vejamos. Gênesis capítulo 2 na sua Bíblia, versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Gênesis 2:17, uma advertência, uma ordem, um mandamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. 18, disse mais ainda o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 24, por isso deixe o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25, ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vemos aqui então a formação do homem, a formação da mulher, a instituição da família e um relacionamento perfeito, sem vergonha, sem problema algum. Intimidade, relacionamento. Logo em seguida, o autor de Gênesis oferece então o relato da queda da humanidade. Gênesis 3, por gentileza, na sua Bíblia. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. Finalmente agora aparece o personagem principal de toda a Escritura, nosso amado Deus Criador. E vemos que algo desastroso ocorre. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, com voz doce, com voz agradável, com voz amorosa, com voz poderosa, com voz de um Deus todo-poderoso, todo-soberano, onisciente, onipresente: onde estás? E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, com todo respeito, com todo amor que eu tenho no meu coração por você: onde você está? Poderia, quem sabe, alternar essa palavra, essa pergunta: por onde você anda? Você que me assiste nesse exato momento, meu irmão, minha irmã, você que me assiste e não está enfermo,
Você que me assiste e não está, entendeu, em horário de trabalho. Você que me assiste aí com sua bermuda de campanha eleitoral, rasgada, furada, sem camisa, jogado no sofá. Onde você está? Eu lembro que no início do ano eu escutei um testemunho dos letos, os batistas, que no início da pandemia, quando a transmissão do culto online começou a ocorrer, os mesmos se vestiam com sua roupa social e sentavam-se na frente do computador, sentavam-se então na frente da televisão smart, sentavam-se na frente do monitor que passaria o culto e piedosamente acompanhavam o culto online. Um pregador leto do exterior disse que, infelizmente, essa prática começou a decair e, pouco a pouco, não se assistiam mais os cultos. Quero lembrar você que nos assiste, meu amado irmão, minha amada irmã, o que você está fazendo aí é um plus. O que você está fazendo aí é um brinde, é um conforto, é um mimo, é um presente. De verdade, você deveria estar aqui conosco. Por quê, pastor? Porque nós precisamos de você aqui conosco, para poder te abraçar, para poder demonstrar amor, demonstrar comunhão. Na semana que vem, o Santo Domingo do Senhor, haverá a celebração da Santa Ceia. Não se opera sacramento online. Não pense, não sonhe, não tente, irmão, na sua casa, rasgar um pedaço de pão, tomar um gole de suco e dizer que está tomando a Santa Ceia em casa. Não existe, não existe. Louvamos o nome do Senhor no último domingo, entoando um cântico dizendo que somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E esse é o meu convite para você, meu irmão. Esse é o meu convite para você, minha irmã. Onde você está? Nós que estamos aqui em comunhão, nós que estamos aqui em igreja, onde está a sua mente, onde está o seu coração? Arrebatado constantemente. Sai por as ruas de Tupã e vai lá no trabalho que nem começou, é só amanhã, 7 da manhã, mas já está resolvendo o problema. Amanhã tem que resolver aquele negócio, aquele boleto, aquela duplicata, aquele caminhão vai chegar, tem que descarregar, aquele cliente, aquele... roubando o tempo de Deus, furtando a presença do Senhor, que pergunta para ti: onde estás? O texto continua no versículo 10 e fala: o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? 12, então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amados, o primeiro ponto dessa mensagem é: onde estás? Por favor, conto com sua paciência. Novamente, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quero deixar muito claro para você e para mim mesmo, como pregador dessa noite, que o Senhor que andava pelo jardim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o dono do jardim, o jardineiro, não abandonou o jardim, não deixou sua criação, não largou debalde. Nós encontramos no Novo Testamento, em certo momento nos Evangelhos, uma parábola que diz de uma figueira que não dá frutos. E então o dono da árvore diz assim: olha, arranca esse negócio. E o jardineiro, muito querido, muito amoroso, diz: não, Senhor, dê-me mais um tempo, escavarei ao redor, colocarei adubo, colocarei fertilizante, cuidarei dela. Dá-me mais um tempo, se ela não frutificar, então nós a tiraremos. Você já parou para pensar o quanto Deus tem cuidado de ti? O quanto nós temos nos escondido do Senhor Deus Todo-Poderoso e Ele não nos abandona, não nos deixa.
Mas dia após dia, na viração, naquele momento do devocional, naquele momento da oração, naquele momento tão precioso, pergunta: onde tu estás, Jefferson? Onde tu estás? E coloque seu nome ali, irmão. Porque Ele te chama pelo teu nome. Deus sabe onde você mora. Deus sabe como é a sua casa. Deus sabe como está a sua geladeira. Deus sabe como é a sua conta bancária. Deus sabe de todas as coisas. Não pense que Ele não se interessa por você. Não pense que Ele não sabe como está teu diagnóstico, tua saúde, tuas dores. Ele conhece tuas mazelas. Ele é quem colhe as tuas lágrimas. Ele é quem te abraça. Não é o vosso pastor. É o supremo pastor do rebanho, o Senhor Deus, que te acompanha de dia e de noite. O que nós fazemos no pastorado, no presbiterato, no diaconato, os irmãos em si, é uma pequena fragrância do perfume de amor de Cristo que alcança nossos irmãos. É um abraço meigo na porta ao sair e um bom desejo de uma semana abençoada em nome de Jesus. Mas a nossa fé está posta no Senhor Deus, que conhece o teu coração, que conhece o secreto, o escondido, que sabe da verdade. Nós sorridentes, alegres, felizes por fora, mas quebradinho, moído por dentro. Deus sabe, Deus nos conhece. O jardineiro não abandonou o jardim. A prova de amor é a indisposição de abandonar o objeto de amor mesmo quando o amor falha em preencher o seu desejado fim. Bruce Walk, um grande teólogo do Antigo Testamento, escreveu essa frase. E eu gostaria de parafrasear em 3 versões para que a gente possa entender. A prova de amor é a indisposição de abandonar o objeto do amor, mesmo quando o amor falha em preencher o seu desejado fim. Segunda versão, o verdadeiro teste do meu amor é a disposição que eu tenho de não abandonar o objeto amado, mesmo quando o amor não atinge o seu propósito desejado. Terceira versão, mesma frase. A verdadeira prova de amor é a incapacidade de abandonar o objeto do amor, mesmo quando o amor falhe em alcançar o seu fim desejado. Quarta e última versão. Eu amo a minha cachorrinha Mora, mesmo quando ela foge pelo portão e me envergonha em toda a vizinhança e eu tenho que correr 6 a 8 quadras até alcançá-la. Não abandono, não largo. E se eu, irmãos, que sou pecador, que sou mau, que sou falho, tenho apego, tenho amor por um animal irracional, quanto mais Deus tem amor por mim e por você, a ponto de dar seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ponto de repetidas vezes, quando eu troco o culto por banalidades, quando eu troco momentos de oração por banalidades, quando eu troco momentos da leitura da palavra por banalidades, Ele ainda me chama e diz: onde estás? E eu gostaria de te lembrar muito respeitosamente, com muito amor no meu coração, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Eu gostaria muito de te dizer que o nosso Deus é um Deus amoroso, que te chama: onde estás, onde estás, onde estás? E que nada vai acontecer quando você o trai, quando você o troca. Mas não é assim, porque o mesmo Deus amoroso é um Deus justo e santo, e de Deus não se zomba. O versículo de número 10, na sua Bíblia, por gentileza, diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, a mesma doce voz que chamava o seu nome no passado, agora torna-se o som do pesadelo de Adão diante da culpa e da vergonha. A nova consciência da sua nudez, da sua fragilidade, da sua simplicidade, o torna incapaz de encarar o seu Deus.
de modo simplista, de modo falho, de modo incapaz, faz uma gambiarra com folhas de figueira, ele e sua esposa, e esconde-se entre o jardim. O medo, que é o contrário da fé e da certeza do relacionamento com Deus, rouba a comunhão e a santa presença do Criador. Finalmente, o esconder-se só garante a culpa e a derrota diante do pecado e da desobediência daquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Suas ações, de Adão e Eva, da primeira família, são ações de implícita admissão. Sim, eu sou culpado, por isso me escondo. Abra sua Bíblia, será projetada aqui também Apocalipse 21, versículo de número 6 a versículo de número 8. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Logo, Apocalipse 21 me mostra muita coisa com respeito a Gênesis, o último livro da Bíblia, me mostra com respeito ao primeiro livro da Bíblia. 21:6 fala assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Filho. Não diz aqui varão de glória. Não diz aqui vaso. Não diz aqui ungido. Não diz aqui poderoso. Não diz aqui bem-sucedido. Não diz aqui rico. Não diz aqui famoso. Diz filho. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus não gosta de covarde. Uma das benesses de se pertencer a Deus é possuir uma fé tamanha que quando o medo vem, e o medo vem, você passa medo, você possui a capacidade de controlar seu medo. Essa capacidade tem um nome. Nós chamamos de coragem. Nós temos coragem. Estamos tremendo por dentro, arrepiados por fora, mas nós temos coragem. Em Presidente Prudente, quando o ladrão fugiu das lojas americanas e vinha correndo na minha direção, eu estava morto de medo, mas eu sabia que eu não podia deixar o ladrão fugir. Então Deus me revestiu de coragem e eu carinhosamente o abracei e segurei até que os seguranças viessem. Coragem, irmãos. Quando eu estava num culto, uma sexta-feira à noite, e a minha sobrinha falou assim: olha, tio, o pai quer falar contigo. Eu sabia exatamente naquela hora que o meu pai havia falecido, sem nenhuma palavra ter sido dita. Simples fato do meu irmão mais velho querer falar comigo e minha sobrinha não conseguir, me dava o quê? A dedução que o meu pai havia falecido, sofrido um acidente, algo assim. Quando minha esposa ligou para Santa Catarina e obteve a resposta, eu já sabia disso. Saí correndo, me debrucei no altar da igreja presbiteriana central de Prudente, comecei a chorar copiosamente. Meu pai morreu. O presidente do MP na época, Daniel Nagarrata, me abraçou, chorou comigo, orou por mim. E naquela hora eu falei: ou você tem coragem, levanta e vai ver seu pai, ou não vai dar tempo. Coragem. Deus deu coragem. O que aconteceu com Adão? Foi covarde e se escondeu. Tive medo e me escondi. Larry Crabb tem um livro maravilhoso chamado Onde Estava Adão? Ele escreve assim: ao longo da história, a igreja em geral tem culpado Eva pela queda da raça humana. A maior parte das pessoas presume que enquanto a serpente e Eva conversavam, Adão estava em um outro lugar,
O jardim era muito grande. Ele supõe que, após ter pecado, Eva encontra Adão e o induz a comer o fruto proibido. Com frequência, Eva, a mulher, é acusada de ter tentado travar uma batalha de esperteza com a serpente e, na sua fragilidade, afinal era uma mulher, sucumbiu à astúcia da adversária. Tem sido ensinado muitas vezes também que Eva deu o primeiro passo para pecar contra Deus e que Adão apenas seguiu seu exemplo. Alguns intérpretes têm até sugerido que Adão comeu do fruto para que Eva não vivesse sozinha em seu pecado. De fato, fazem com que Adão pareça nobre, à luz da petulância do seu vaso mais frágil. Mas, o autor diz, e se Adão estivesse ali com Eva durante todo o tempo, durante toda a conversa? E se ele estivesse em pé ao lado da esposa, ouvindo por si mesmo a serpente dar voltas em torno da verdade? E se a sua desobediência não começou quando comeu do fruto, mas quando se recusou a falar com a serpente ou com sua esposa? Porque ele poderia, como marido, cobra, para de falar aí, querida. Acho que um defeito, cobra não fala, vai-te embora. Podia na hora? Minha esposa, dá licença, vamos sair daqui? Vai-te embora, coisa feia. Podia ter protegido, feito algo. Não fez nada. Se Adão esteve presente, se calou, o autor diz, e isso traz nova luz sobre o problema com os homens. A interpretação que a igreja faz de Gênesis talvez tenha permitido que os homens culpem as mulheres por seus problemas. E não é assim muitas vezes? Mulher, por que você deixou a porta aberta? Mulher, por que você... mulher, por que você... Mas a situação muda radicalmente se Adão esteve presente ao lado de Eva enquanto a serpente a tentava. Então o seu silêncio se torna um pecado ainda maior, com implicações de longo alcance. Finalizo a citação desse livro e te aconselho a lê-lo com 4 questões. Há 4 razões pelas quais acreditamos que Adão estava ali presente na tentação. 1. Seu silêncio se encaixa no contexto imediato de Gênesis, capítulo 1 a capítulo 3, como lemos. 2. Gênesis 3:6 diz que ele estava lá. 3. O estilo de toda a narrativa registrada em Gênesis 3, 1 e 7 sugere que Eva se voltou imediatamente para Adão e lhe deu o fruto. E por último, 4. Outros homens em Gênesis vivenciaram esse problema antigo do silêncio de Adão, sugerindo que o seu silêncio tornou-se um padrão para os seus descendentes masculinos. O que devemos atentar é que a primeira pergunta de Deus não é: o que foi que vocês fizeram? Qual foi a primeira pergunta de Deus? Onde estás? Essa expressão, irmãos, onde estás, Gênesis 3:9, é uma expressão da bondade de Deus. Mesmo sabendo que Adão e Eva tinham pecado e estavam escondidos, Deus se importava com eles e queria restabelecer o quê? A comunicação, a comunhão. Essa pergunta também revela a onisciência de Deus, que conhece todas as coisas, inclusive o pecado de Adão e Eva. Mas mesmo sendo onisciente, Deus oportuniza o casal que possam confessar seu pecado. Mais tarde, salvo o melhor juízo, capítulo 4 de Gênesis, quando ocorre o primeiro homicídio, o que é que Deus pergunta para Caim? Que fizeste? Mas ele sabe, porque ele continua dizendo: o sangue do teu irmão clama por justiça da terra. Pergunto para você, meu amado irmão, e passo para o ponto 2 dessa mensagem: quando foi que as coisas começaram a dar errado no Jardim do Éden? Um lugar tão bonito, tão maravilhoso, tão perfeito. Foi quando a mulher ouviu a serpente? Foi quando ela sugere um item adicional à orientação de Deus? Nem tocareis nele para que não morrais, Gênesis 3:3. Foi quando ela desejou a sabedoria do fruto? Foi quando Eva pegou no fruto? Foi quando Eva comeu o fruto? Foi quando o homem que estava lá o tempo todo ficou em silêncio e comeu do fruto? Quando começou a dar tudo errado? Sinceramente, eu não posso afirmar quando as coisas começaram a dar errado como pregador, mas eu creio que nós temos um Deus que tem todas as coisas sob controle das suas santas mãos. Uma coisa eu sei: a falta de posicionamento do homem.
A falta de hombridade de Adão pode ter custado muito caro, e eu gostaria de ver isso seguir com você. Lembre-se, irmãos, posicionamento, onde estás? Lembre-se, irmão, questão geográfica, onde você está, onde você anda, onde o seu pezinho santo anda colocando o pé. Com quem você anda? Salmo de número 1 é muito claro, fala que nós não devemos andar aonde? Na roda dos escarnecedores. Não devemos sentar o quê? À mesa dos pecadores. Onde você anda? Onde estás? Ponto de número 2. Quem te fez saber que estavas nu? Na sua Bíblia, Gênesis 3, versículo 10, diz: Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Versículo 11, segunda pergunta de Deus, segunda sentença. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Quem? Qual instrumento? Qual pessoa? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Logo, irmãos, o que deu de errado de acordo com Deus? Vou responder para você. O homem ouviu a voz da sua esposa, que por sua vez havia ouvido a voz da serpente. E isso explica a pergunta peculiar que Deus faz ao homem, e não à mulher, quando o encontra escondido. Quem te disse, homem, que tu estavas nu? Quem contou para você? Deixa eu perguntar para você, irmãos. Qual voz você está ouvindo? Quem tem te dito as coisas? Quem tem falado para você? Observe o diagnóstico de Deus. O ser humano ouviu uma voz errada e pecou. Isso é muito sério, porque nós já falamos aqui um outro dia sobre as muitas vozes que nós ouvimos. O Salmo de número 1 desafia-nos novamente. Não é o indivíduo moral ou correto que é abençoado ou feliz. Não é o indivíduo que fez ou que faz, mas aquele que medita na instrução de Deus, as sagradas escrituras, de dia e de noite, para discernir as vozes maléficas que diferencia das vozes dos mentores que dão vida. Pastor, me explica melhor? Claro, irmãos. Falei pela manhã na escola bíblica dominical. Abro um parênteses bem grandão e digo: escola bíblica dominical, todos os domingos, 9 da manhã. Acorde, repreenda a sua cama, me larga a cama, em nome de Jesus. Tome um bom café e venha para cá. Não quer tomar café? A gente tem um café antes de começar a aula aqui também. Tem um momento de comunhão antes. Diga para a sua cama: eu e minha cama serviremos ao Senhor. E vem para a escola dominical. Falei pela manhã aqui, meus amados irmãos, sobre a questão do fazer, sobre a questão do Salmo de número 1. A orientação do Salmo 1 é que aquele que medita na instrução de Deus, dia e noite, discerne as vozes. Se eu tenho um amigo meu que é apaixonado por futebol, para onde esse meu amigo vai me convidar a ir? Para a igreja? Para o culto? Para a vigília? Não, ele vai me convidar para ir onde? Ao estádio, para ver o time dele. Se eu tenho um amigo meu que gosta de jogar malha, gosta de jogar bocha, gosta de jogar sinuca, para onde esse meu amigo vai me convidar para ir? Para um culto de oração na terça-feira à noite, 20 horas? Não, ele vai me convidar o quê? Para jogar sinuca com ele. Se eu tenho um amigo meu que gosta, entendeu, é isso que ele vai me chamar. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Discernir as vozes é um desafio para nós hoje. Somos inundados com conselhos que chegam através dos nossos celulares. Celular, quem que foi? Um amigo meu me chamando para ir no bingo. Um amigo meu me chamando para ir no jogo. Um amigo meu, celulares, tocando nervosamente, vibrando nervosamente na nossa mesa. Estamos no culto às vezes e estamos lá. E levantamos a cabeça para o pastor e a gente faz assim. Eu duvido que a pessoa esteja rindo da passagem bíblica. Não tem como, irmão. Não tem como.
através das redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, outras mídias que invadem nossas casas. As pressões sociais também chegam através dos nossos telefones. Como podemos discernir quem não devemos ouvir? Embora a tecnologia mude, a orientação geral sobre tais questões não muda. Desde Gênesis sabemos que Deus nos criou para este mundo, mas que tudo que há de bom em nós pode ser pervertido ou corrompido caso nos afastemos do Senhor e da sua santa palavra. A faca que passa manteiga no seu pão pode ser usada para um assassinato. O carro que eu e você dirigimos, glorificado seja Deus, aqueles que têm carro, para ir e vir, se usado de forma indesejada, pode causar um acidente. De forma vil, pode causar uma morte. No livro de Gênesis, veremos essa mesma história sendo contada com diferentes pessoas, pelo menos mais 2 vezes. Que história, pastor? Sobre ouvir vozes, sobre escolhas. Por exemplo, imediatamente após ser prometida uma descendência inumerável como estrelas, Sarai, esposa de Abrão, dá sua serva Agar a Abrão, que ouviu a voz dela, conforme Gênesis 16. Depois de ter sido informado por Deus que o mais velho servirá ao mais novo, Rebeca pega as roupas e o ensopado de Esaú e dá a Jacó para enganar seu marido cego e idoso Isaque. Ela instrui a Jacó, cético, com o comando: ouve a minha voz, ou literalmente: agora, pois, filho meu, Gênesis 27:8, agora, pois, filho meu, atende às minhas palavras com que te ordeno. Eu fico com raiva de Rebeca, não da nossa Rebeca, mas de Rebeca bíblica aqui, quando ela faz isso com o filho. Eu digo assim: ô mulher, o que você está fazendo? Meu Deus do céu, marido cego, tadinho, idoso ali sendo enganado. Observe a semelhança da linguagem com Gênesis 3:7. Assim como a mulher que pega e dá o fruto ao seu marido, Sarai pega a fecunda Agar e dá a Abraão, que ouve a sua voz. Pastor, mas não tem uma notícia boa aí? Tem uma notícia boa. Em contrapartida, José é o primeiro personagem na Escritura confrontado com uma pessoa compelida por um desejo pecaminoso, distorcido, endemoniado, que o desejava sexualmente dia após dia. E Gênesis observa a sua resposta distinta e santa. Ele não quis ouvi-la. Gênesis 39:10 literalmente diz: falando ela, José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e para estar com ela. Irmãos, pregamos alguns domingos atrás aqui sobre santos na fornalha. E falamos que muitas vezes o testemunho do cristão é um testemunho solitário. Falamos aqui do exemplo de Lutero, que nos mostra que há momentos que temos que resistir sozinhos, o certo porque é o certo. Irmãos, José estava sozinho com a esposa de Potifar e foi fiel a Deus. José foi para a cadeia, mas permaneceu fiel a Deus. José foi livre da prisão e continuou fiel a Deus. Observe, não falamos apenas sobre um posicionamento geográfico, casa de Potifar, prisão ou palácio do faraó. Estamos falando de um posicionamento de ação, do que José agora está fazendo. Quem ele está ouvindo e o que ele está falando. A segunda sentença: quem te fez saber que estavas nu? É uma expressão de justiça de Deus. Adão e Eva tentaram esconder seu pecado, mas Deus confrontou com a verdade. Eles agora estavam cientes da sua nudez, que antes não lhe causava constrangimento. Essa pergunta também revela a santidade de Deus, que não pode e não tolera o pecado. Último ponto da mensagem é a terceira sentença do Senhor, que é isto que fizeste? Acabamos de falar sobre as coisas que José fez, mas Gênesis 3:12 na sua Bíblia fala assim: então disse o homem. Então o homem finalmente toma a voz, toma partido e fala: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
E então, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O julgamento divino, irmão, sobre o pecado acontece aqui em 3 etapas. Primeiro, Deus se dirige à serpente. Nos versos 14 e 15 de Gênesis 3, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o serás também entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A Bíblia não fala que forma física a serpente tinha antes de receber este castigo, mas certamente ela não era como a conhecemos hoje. Não sabemos se tinha pernas ou pés, mas depois dessa palavra divina, ela ficou condenada a rastejar, comendo pó da terra, como uma figura de extrema humilhação. Preste atenção em mim aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, por gentileza, porque é exatamente isso o que o pecado faz com o ser humano. O ser humano comete o pecado e começa a rastejar diante das fraquezas e mazelas da sua carne. Quantas vezes você ouviu, eu ouvi, alguém que bebeu, perdeu os sentidos, e no outro dia disse: não lembro de nada. Não era eu, não fui eu. Quantas vezes você e eu ouvimos falar de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas infelizmente, usuário de algum tipo de droga, de algum tipo, na verdade, de entorpecente, não conseguiu ter a sua vida uma vida normal. Basta você chegar lá no Google, no YouTube, e colocar assim, Cracolândia hoje, e ver, entendeu? Um mar de gente perdida, um mar de gente jogada, desprezado pela sociedade, algumas igrejas tentando de forma árdua, corajosa, trabalhar sem muita eficácia, porque droga é muito complicado, casa de recuperação muito complicado. É exatamente isso que o pecado faz com o ser humano, que rasteje diante das fraquezas e mazelas da sua carne. A palavra de Deus, então, irmãos, nesse momento em Gênesis, confirma a existência de uma luta entre o bem e o mal. A constante luta entre o ser humano e as serpentes simboliza essa luta secular entre Deus e o maligno. Batalha sempre travada no interior do ser humano. Conversamos sobre isso pela manhã também aqui, sobre as disciplinas espirituais, sobre a necessidade de eu ser um homem preparado. Conversamos há domingos passados aqui, semanas passadas, meses passados, onde está o nosso coração, onde está a nossa mente. A serpente, então, Satanás, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, Jesus Cristo, que descende só de Maria. José foi apenas seu pai legal, e que esmagaria a cabeça da serpente, como de fato esmagou, com a ação indicada na morte de Cristo na cruz. Mas a plena vitória de Deus sobre as forças satânicas, da qual todos os crentes participarão, ainda ocorrerá, conforme Paulo afirma em Romanos 16:20, projetado aqui para você. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É Deus quem esmaga, não são nossos pés. Muito em breve, irmãos, Cristo virá buscar eu e você. Muito em breve, Cristo virá buscar essa igreja. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem luto, nem pecado algum. Muito em breve. Ou eu e você nos apegamos a essa palavra, nos apegamos a essa promessa, porque o que temos aqui no versículo 15 é o proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho, das boas notícias da salvação divina, a primeira profecia sobre o nosso Salvador, o Messias. A verdade bíblica
que é contada por toda a história bíblica, toda a história da humanidade, estava assim proclamada. Deus procura pelo homem e mostra a ele a salvação em Cristo Jesus. Você entendeu por que Deus pergunta onde estás? Porque Ele quer te mostrar a salvação. Você entendeu por que você está aqui nessa noite? Porque Cristo é a salvação. Puxa, pastor Jefferson, mas eu não me interesso pelo manual de regras da igreja presbiteriana. Tudo bem? Pastor Jefferson, não me interesso pela confissão de fé de Westminster. Tudo bem? Nem pelo catecismo maior ou breve catecismo. Tudo bem? Mas eu quero te incentivar a você se interessar por Jesus Cristo, porque Ele está vivo e em breve vai voltar para buscar sua igreja. Pastor, como é que se faz? Romanos nos ensina: se creres em teu coração que Cristo ressuscitou dos mortos e é o Senhor da tua vida, e com a tua boca o confessares, serás salvo. Simples assim, pastor? Simples assim. Mas eu não preciso deixar nada do gasofilácio? Não precisa. Não preciso cortar aqui uma gota de sangue? Não precisa. Mas é de graça? Não. É pela graça. Mas custou tudo para o nosso Deus. E custa tudo para mim e para você, a hora que você compreende quem é Jesus. Eu dei a minha vida para Jesus, inteiramente. Vida da minha esposa para Jesus, da minha filha para Jesus, do meu filho para Jesus. Por quê? Porque minhas mãos débeis jamais poderiam protegê-los. As minhas mãos débeis jamais poderiam sustentá-los, mas as mãos de Jesus, cravadas com os pregos que eram meus, podem cuidar muito bem da minha esposa, minha filha, meu filho, como também creio da nossa igreja. Entregue-se nessa noite a Cristo. Entregue seus sonhos a Cristo. Oramos pela manhã aqui. A Ariadne me ajudou de forma incrível. Pai nosso que estás no céu, que a tua vontade se faça, assim na terra como no céu. Vontade do Senhor é a minha vontade. O querer do Senhor é o meu querer. A terceira sentença, irmãos. Que é isso que fizeste? É uma expressão da misericórdia de Deus. Embora Adão e Eva tivessem desobedecido a Deus, causado a queda da humanidade, Deus não nos abandonou a essa sorte. O jardineiro não abandonou o jardim. Essa pergunta é uma oportunidade de confessar o seu pecado, a serem restaurados à comunhão com Ele. Essa pergunta revela a graça de Deus que oferece perdão e salvação a todos que se arrependem e creem em seu Filho Jesus Cristo. O presbítero Mateus fez a liturgia do culto nessa noite. Você viu que em determinado momento a igreja presbiteriana oferece um momento de contrição, de arrependimento. Senhor, perdão, Senhor, não quero mais fazer isso. Tenho feito costumeiramente. Perdão, Senhor. Liberta-me desse pecado. Afasta-me desse pecado. Você viu durante toda a liturgia as passagens que falavam sobre o quê? Sobre família, família, família. Nós somos família. Mas como seremos família se não cuidarmos uns dos outros? Finalmente, meu amado irmão, minha amada irmã, como aplicação, quero vos lembrar de Abel e Caim, filhos da primeira família. Quando, infelizmente, Caim, em um ato de loucura, tira a vida do seu irmão Abel, o Senhor pergunta a Caim: que fizeste? O sangue do teu irmão clama por justiça da terra. E ele responde de modo absurdo, de modo louco, de modo insano: acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu quero vos repetir, irmãos, durante muitos anos de pastorado aqui, eu sou guardador da vida do meu irmão. Você é guardador da vida do seu irmão. Você tem responsabilidade sobre a saúde emocional do seu irmão, sobre a saúde espiritual do seu irmão, sobre a saúde física do seu irmão. Você viu seu irmão com algum problema? No mínimo, o abrace e ore por ele. No mínimo, ofereça o seu ombro. Ofereça a túnica, ofereça a capa. Ande 1 milha, 2 milhas, 1000 milhas. Ande com seu irmão. Mas não o deixe sozinho. Seja como o Senhor quer que sejamos. Parecidos com Cristo. Imitadores de Cristo.
que se esvaziou e se entregou por tão grande amor. De pé no seu lugar, meu amado irmão, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o jardineiro, Senhor. Tu és o Deus Criador, tu és o Deus Redentor, tu és o Deus Consolador. Tu és o nosso Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós não temos, Senhor, um outro Deus a quem orar. Nós não temos um outro Salvador a quem dedicar nossas vidas. Nós não temos um outro meio, Pai, a não ser por Jesus Cristo, de poder oferecer o nosso culto, de poder oferecer a nossa gratidão. Muito obrigado, Pai, pela palavra dessa noite. Muito obrigado por sairmos daqui cheios do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos alcançado. Queremos Te entregar agora o mês de maio em Tuas mãos, com todos os compromissos, todas as questões. Queremos Te entregar nossas finanças, queremos Te entregar nossas casas, queremos Te entregar nossas famílias, queremos Te entregar tudo. Santifica, Senhor. Usa, Senhor, para a glória do Teu nome nossas vidas, nossos nomes, nossos bens. Usa, Senhor, usa-nos como testemunho entre as nações de um Deus poderoso que nos deu tudo, tudo, e nos pede tão pouco. Prepara nosso coração para esse mês, que possamos ser sal e luz, que possamos ser santos no mundo, que possamos ser uma família com propósito. Muito obrigado por cada família aqui representada, muito obrigado por cada visitante que tem vindo, Senhor, aqueles que têm retornado, aqueles que retornarão, muito obrigado, Pai. Os queridos que amamos tanto, aqueles que ainda não conhecemos tão bem, mas conheceremos em nome de Jesus, muito obrigado. Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus, o Criador, o eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém, amém. Graças a Deus.